Amigas, amigos, TV Entrevista hoje conversa com Walter Casagrande Júnior, o Casagrande, o Casão. Ele jogou, foi artilheiro e grande ídolo no Corinthians da democracia corintiana. Jogou pelo Flamengo, pelo São Paulo, foi campeão europeu no Porto, em Portugal, jogou na Itália. E jogou também eliminatórias e Copa do Mundo pela seleção brasileira. Terminou sua carreira na Bahia, em São Francisco do Conde, terra de Baiaco. Por 25 anos, Casagrande foi comentarista das organizações Globo, TV Globo, Sport TV. Agora está no UOL. Casagrande escreveu uma autobiografia onde conta de maneira crua sobre sua luta contra a dependência química. Título deste livro: Travessia. As recaídas, os amigos, os amores e ideias que fizeram parte da trajetória da minha vida. Vamos ao Casagrande, ao Casão. Casagrande, enorme prazer ter você aqui na TVE, que é a TV Pública da Bahia, e também no canal Bob Fernandes. Antes de voltar ao Valtinho, voltar no tempo, uma pergunta. Você consegue descrever, se você consegue pelo menos recordar os sentidos com precisão do que é jogar uma Copa do Mundo na véspera e ali na hora que vai começar, que você está ali? Obrigado pelo convite. Fiquei bastante feliz aí. Tô feliz em conversar com você e participar dessa entrevista. Cara, assim, Copa do Mundo é o ponto máximo do jogador de futebol, né? Cara, eu participei das eliminatórias da Copa do Mundo muito bem. Participei da preparação de quatro meses para a Copa de 86. E quando chega na Copa, cara, assim, a sensação é de estranheza, porque é um mundo diferente, né? O mundo todo está vendo aquele evento. Todos os jornalistas do mundo estão lá. Você vai jogar para o mundo todo, né? Que não é uma coisa que na época não era uma coisa normal para jogador que jogava no Brasil, né? Você jogava aqui, ou os caras da Europa também, não tinha canal a cabo, não tinha as redes sociais, a gente via muito pouco. O jogador de futebol era pouco visto no mundo, mas na Copa do Mundo, não. Copa do Mundo, o mundo todo via você jogando ali. Então é uma sensação de estranheza, inicialmente, te dá uma sensação de receio, né, quando vai chegando perto do jogo, um pouco de medo, um modo, você se entusiasma, mas você fica tentando se segurar, não posso me entusiasmar demais, porque o jogo é só daqui 2 dias. Então é uma confusão de sensações e sentimentos muito grande mesmo. Por isso que eu defendo um profissional da saúde mental dentro de uma equipe de futebol, principalmente numa Copa do Mundo. Perfeitamente, tá? Né? Sabe por quê? Porque na última, por exemplo, 18, eu estava numa coletiva e perguntaram para o Tite se ia ter um psicólogo na comissão. Ele falou, não, nós mesmos cuidamos dessa parte psicológica, né? A nossa equipe é preparada. O pessoal do futebol, eles confundem motivação com um trabalho psicológico. São coisas diferentes. A motivação é uma ponta psicológica do negócio. Mas eles não têm experiência para tratar o medo, a ansiedade, a impulsividade, o receio, todas as sensações que o cara tem na véspera de um jogo importante. Caramba. Então, naquela época aconteceu muito isso comigo, principalmente que era a minha primeira Copa, foi a única, mas era a primeira naquele momento. Eu tive todas essas sensações dentro de mim assim e fiquei bastante confuso com isso, né? Porque deveria ter um psicólogo, uma psicóloga lá para a gente chegar, para recorrer, né? Chegava assim, faltam 2 dias, estou muito ansioso, estou com receio, estou com medo, estou com isso, estou com aquilo. E o trabalho, eles iam te responder sem abaixar a bola. Muito legal você falar isso, porque eu acompanhei 5 Copas já ali e você sente isso, né? Por exemplo, a Copa da África do Sul. Tinha um pastor dentro da concentração, atendendo 7 pessoas, mas não tinha um psicanalista, um psicólogo. Exatamente. Aí você tem uma falha, o Brasil joga bem o primeiro tempo, no segundo tempo tem uma falha, cai tudo. Então, exatamente. Aquele jogo é uma amostra, porque eu estava fazendo esse jogo. Também, estava lá. Aí eu comentei o primeiro tempo, foi só elogios e tal, mas depois de 10 minutos do primeiro tempo, antes de tudo começar a desmoronar, eu falei com o Galvão, Galvão, o time do Brasil, ele tá perdendo a cabeça gratuitamente, porque dominou o primeiro tempo, tá ganhando por 1-0, olha as entradas que os caras estão fazendo, estão entrando muito forte, tá perdendo o emocional,
está perdendo o lado psicológico. E depois tudo desmoronou. Mas foi muito identificado. Inclusive, eu estava lá ainda, eu nem soube, meus filhos me falaram, chamaram uma psicóloga para fazer uma entrevista no Fantástico sobre a seleção brasileira mesmo, que tinha perdido da Holanda, e ela citou esse meu comentário, né, que estava muito visível o time brasileiro perder o emocional gratuitamente, sem problema nenhum. Sabe o que é isso? Vou te explicar. É a ansiedade que o tempo passe rápido para você vencer a partida. Então, os jogadores estavam ansiosos, então eles começaram a perder a medida de uma entrada, de uma dividida, e começaram a ficar nervosos. Olha, mais um exemplo, mas aí um exemplo mais monumental que eu vi. Ali não foi diferença técnica. O 7-1. Sim. O jogador, o principal jogador, se confunde, o país inteiro fica discutindo não quem vai jogar, mas quem ficou machucado e está fora. Na véspera do jogo, às 8 da noite, o Parreira e o Filipão estavam no Jornal Nacional, não estavam com os jogadores na hora do jantar, quer dizer, enquanto a Alemanha saía para poder andar de escuna, ouvindo música clássica antes de pegar o avião para vir jogar suas partidas. Sim. E os garotos lá têm psicanalista e psicólogo desde a base. É isso que você está falando. Exatamente. Né? Mas vamos ao Valtinho, né? Qual a história da família? Quantos são? Vieram de onde? Estudou até quando? Então, o lance é assim, nós somos de São Paulo, né? Eu nasci aqui em São Paulo, minha família toda é de São Paulo. Família Zona Leste da Penha. Zona Leste de São Paulo, da capital, Penha. Perto do Corinthians. Penha, Tatuapé, né? O Corinthians é no Tatuapé, Penha são colados, né? Nasci ali, família todinha corintiana, totalmente corintiana. Quando eu começo a me lembrar das primeiras coisas que eu via, era Pelé, era Rivelino, era Corinthians, era Tabu, era isso, era aquilo. Então, já comecei a prestar atenção nisso, meus pais... meu pai já começou a me mostrar muita coisa. Minha mãe ficava em casa, né, dona de casa, naquela época principalmente, né, e meu pai, ele era motorista de caminhão. Família humilde, né, família classe média, às vezes um pouco melhor financeiramente, às vezes um pouco pior, mas assim, classe média. Cara, aí eu vi a Copa de 70, que com 7 anos, aquilo mexeu com a minha cabeça totalmente, porque até então eu só ouvia falar de Rivelino e Pelé. Eu nunca tinha visto Rivelino e Pelé, porque eu tinha 7 anos de idade. Não passava jogo na televisão, e também eu era muito novinho antes de 70, dormia cedo e tal. Em 70 eu vi Pelé e Rivelino e vi todos os outros, de Carlos Alberto Torres, Tostão, Jairzinho, Gerson, Clodoaldo e tal. Vi todo mundo. E eu pirei com aquilo lá. Aquilo, para mim, foi o máximo que eu vi de futebol quando eu era garoto. Aquilo sim pôs na minha cabeça. Não que eu queria ser jogador de futebol. Isso eu nunca tive. Mesmo na época da base, eu nunca tive isso fixo na minha cabeça. Eu quero ser profissional. Não. Mas aquilo fez com que eu me interessasse pela bola. Largasse carrinho, largasse boneco de super-herói, sabe? Largasse essas coisas e queria a bola. Foi aí que tudo começou para mim nessa questão. Eu tinha 2 irmãs, né? Uma irmã minha morreu com 22 anos, 79, com um infarto no miocárdio fulminante. Minha outra irmã é viva, né? Converso com ela e tal. Então, era uma família com meu pai, minha mãe, eu e 2 irmãs. Na realidade, eu cresci sendo educado por mulheres, porque meu pai trabalhava o dia inteiro. Então, eu ficava com a minha mãe, com as minhas irmãs, ouvindo conversa das mulheres dos anos 70, do começo dos anos 70, né? As dificuldades, reivindicações, sofrimentos e tal. E eu cresci com uma educação bem feminina, entendeu? E que horas no futebol? Estava na base e tal, com que idade? Você estudou até quando? E que horas deu o tilt? Tipo, eu quero. Então, o lance foi assim. Primeiro, eu estudei até o fim do colégio, que era o que eu pude fazer. Não deu mais para mim. Ginásio, né? Ginásio. Fiz o começo do colégio, não terminei o colégio, mas era o que dava para fazer. Comecei a treinar de manhã e de tarde, eu não tinha força. Eu comecei a estudar à noite, mas eu não tinha força para estudar à noite. Ok. Eu nunca tive esse status assim, quero ser jogador de futebol. Eu jogava no Corinthians desde garoto, né? Dente de leite, futebol de salão, aí passei para o juvenil, subi muito precocemente para o juvenil mais alto, né? Porque naquela época era juvenil A, era 19, 20 e 21. Juvenil B era 17 e 18.
Juvenil C era 15 e 16. Eu tinha 15 e comecei a jogar no Juvenil B e no Juvenil A, né? Comecei a jogar com os caras bem mais velhos que eu, 4, 5 anos mais velhos do que eu. E eu comecei a fazer gols nessa época, né? Comecei a fazer gols em preliminar de jogos grandes, Corinthians, Palmeiras, né? Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos, Corinthians e São Paulo, e comecei a chamar atenção já dentro do Parque São Jorge. Eu fiz uma preliminar contra o Palmeiras e eu fiz 3 gols. Daí em diante, meu nome começou a circular muito forte dentro do clube, né? Começaram a falar de mim, eu continuei fazendo gols e tal, mas era muito novinho ainda. Os caras, pô, tem um centroavante lá no Juvenil, o Walter, nem era Casagrande ainda, o Valtinho, pô, tá fazendo gol e tal. Na época, o Orlando Fantones, em 79, me subiu profissional, eu e mais 4 jogadores do Juvenil. Eu treinava com profissionais com 15 anos, 16, e jogava na base. Eu e os meus amigos, né? Subimos em 5, a gente só treinava com profissional e jogava na base. E aquilo foi me dando experiência, mas mesmo assim, eu não pensava, não tinha coisa fixa na minha cabeça, porque eu pensava muita coisa, sabe? Eu gosto muito de música, eu gosto muito de cinema, né? Eu era muito ligado à política social do país, já com 16 anos, então minha cabeça era muito dividida. Eu não tinha assim, pô, eu quero ser jogador de futebol. Não, eu gosto muito de jogar futebol. E vamos indo. Eu vou vivendo minha vida em todas as áreas que eu consigo, as coisas que eu gosto. Cara, é assim, eu fui emprestado para a Caldense em 81 porque eu briguei com o Brandão, aí eu virei profissional na Caldense, joguei um campeonato mineiro, né? Brigou com o Brandão por quê? Por questões de autoridade, de autoritarismo, de gritaria, sabe? De imposição, de um certo comportamento ditatorial, que era o Corinthians, tinha o Vicente Mateus e era o Brandão. E eu era um garoto, assim, eu fui um adolescente bem rebelde. Rebelde no sentido de confronto, né? Eu ainda não sabia que a democracia estava muito forte dentro de mim, porque eu não entendia ainda aquilo. Mas eu era um cara que gostava da liberdade, gostava de democracia. Sempre foi assim. E gritar comigo, me pressionar, mandar, nada acontecia. Comigo tinha que ser na conversa, porque eu sou uma pessoa muito fácil de viver conversando. Eu faço tudo pelas pessoas se conversar comigo, mandando, gritando comigo, a coisa não funciona. E teve uma discussão séria com o Brandão. Eu voltei lá no Corinthians, falei que não queria ficar mais, eu tinha 17 anos, não quero ficar mais, e eu acabei indo para Caldense e fiz um Campeonato Mineiro muito bom lá, né? Eu fui um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, eu fiz 2 gols no Atlético Mineiro em Poços de Caldas, fiz mais um lá no Mineirão, dei o passe para o segundo, enfim, voltei para o Corinthians. Mas quando eu voltei, eu ainda não estava convicto de que eu tava assim, vamos jogar bola. Eu ainda fiquei um tempinho, vamos jogar bola, não ser profissional do futebol. Mas quando eu fiz a estreia no Corinthians e fiz 4 gols, já na minha estreia não teve mais volta. Eu estreiei contra o Guará de Brasília, Campeonato Brasileiro da Taça de Prata de 82. Eu estreiei contra o Corinthians muito mal. O Corinthians estava mal, a torcida chiando, estava com risco até de não classificar para a Taça de Ouro, né? E eu estreiei nesse jogo, fiz 4 gols contra o Guará. Cara, quando acabou o jogo, todos os jornalistas vieram para cima de mim. Fui para minha casa. No outro dia, todos os jornalistas estavam na porta da minha casa. Ali, cara, eu percebi que não ia ter mais volta. Depois desse jogo, eu joguei contra o Leônico lá na Bahia, fiz mais um gol. E aí veio o Carnaval. Depois do Carnaval, nós jogamos contra o Fortaleza lá no Ceará, lá em Fortaleza. E o Magrão jogou. Foi a primeira vez que eu ia jogar com o Magrão. Os 2 primeiros jogos ele estava machucado. Aí o Sócrates jogou contra o Fortaleza. Cara, parecia que a gente jogava junto fazia 10 anos já, sabe? Foram 4, eu participei dos 4 gols, eu dei 4 passes, tabelinha com o Magrão, e aquilo ali, sabe? Eu falei, caramba, joguei do lado do Sócrates, me entendi com o Sócrates, né? Pô, aquilo ali começou a fazer efeito em mim. O efeito Magrão em mim começou na primeira partida. Aí acabou. Aí era jogador de futebol, né? Cara, porque a hora que você joga com o Sócrates do lado e você tabela com o cara faz gol, e depois ele te chama para sair com ele à noite, para ir tomar cerveja, não sei o quê. Eu falei, cara, agora eu não quero voltar mais. Nessa, né? Agora eu tô dentro. O que foi o Magrão? O que foi o Sócrates na sua vida? Era assim, o Magrão. Ele falava muito para mim, falou várias vezes assim, porra, Biguê, quando eu olho para você, eu me vejo com 18 anos. E eu falava para ele, pô, Magrão, eu quero ser assim como você é com 27, que ele tinha 27
e eu tinha 19, né? Tinha 18 ainda. E essa foi isso, cara. Essas duas coisas, essa coisa que ele me falou e a resposta que eu dei para ele, é a maior definição do que foi a minha relação com Sócrates, que é o seguinte: foi uma simbiose, sabe, completa de pensamentos, de ideias políticas, sociais, de parceria no futebol, de entendimento, de entrosamento, de técnica, de inteligência para jogar futebol, de manifestações políticas, de 82, a primeira eleição ao governo do Estado depois do golpe, nós participamos, depois diretas. Cara, aí virou isso que eu falei. Eu queria ser ele com 27, ele me via com 18. Ele se via em mim com 18. E foi isso. E foi isso a vida toda. Só foi mudando a idade, sabe? Acho que ele falava para ele, pô, Casão, queria ser você assim com 30. Não, eu olho você com 30 e me vejo em você. Eu ia falar, pô, eu te vejo com 47, quero ser assim. E aí seria adiante, entendeu? Um se dedicou completamente ao outro, mesmo longe, né? O pensamento nunca mudou de um para o outro. O amor, a paixão, sabe? A questão de querer estar junto, de se sentir bem ao lado, de ser uma história de amor mesmo, de verdade, isso durou para sempre, né? Vamos ao intervalo rapidíssimo. Nada daqueles 15 minutos entre o primeiro e o segundo tempo. TV Entrevista, hoje conversando com Casagrande. Vocês sabem quem é, o grande centroavante. Como e quando você começa a se ligar nos aspectos sociais da vida, da política? E quando e por que você, ao contrário da quase totalidade dos jogadores de futebol do Brasil, se interessa pela política com a importância que ela tem na vida de todos nós? Bom, primeiro que eu fui descobrindo as coisas muito rápido. É uma coisa muito interessante, até inexplicável, né? As coisas foram acontecendo na minha frente muito rápido. Eu me lembro da primeira vez que eu comecei a perceber o que estava acontecendo no país. Eu era muito jovem, cara. Eu devia ter 13 ou 14 anos. Eu não me lembro bem a idade, mas era daí, de 12 a 14 anos. Eu estava indo com um amigo meu para o clube. A educação física da minha escola era dentro do clube, né? Era um clube. Quando a gente ia fazer futebol de campo, natação, atlética, era no Clube Esportivo da Penha. Quando era futebol de salão, era na escola mesmo que tinha quadro. Então nós estávamos indo para lá, e eram várias ladeiras assim, nós fomos numa rua. Aí eu olhei para baixo, eu vi tiros, eu vi um Opala na época, o pessoal saindo correndo, outros saindo, 2, 3 saindo correndo para lá, aquela confusão. Eu não prestei muita atenção, fui embora, fui para a escola. No outro dia, o que acontece? Meu pai comprava jornal, eu via televisão. A primeira página do jornal que eu vi foi o seguinte: a polícia mata 4 terroristas na Penha, na zona leste de São Paulo. No jornal, na TV, terroristas mortos, papapá, papapá. E eu relacionei, pô, eu vi tudo isso, né? Foi aquilo que eu vi quando eu estava indo para a educação física. Mas aí, o que acontecia? Na minha cabeça, terrorista era aquilo que eu via na televisão. Sequestro de avião, atentado à bomba, tentativa de explosão, tal. E não era aquilo que eu estava... Não foi aquilo que eu vi naquele momento. Não foi aquilo que eu vi. Eu vi uns caras correndo atrás de outros, né, com uma diferença de número muito maior, os caras sem armas e os outros com armas, né? E aí eu comecei a falar, pô, aquele negócio lá me intrigou, aquilo me intrigou. E eu comecei a procurar conhecer mais, saber mais. Aí eu fui sabendo que os pseudos terroristas, eles eram os caras que estavam lutando pela democracia, contra a ditadura militar, né? Ninguém estava explodindo nada, ninguém estava sequestrando nada. Os caras eram um grupo, faziam parte de grupos que lutavam pela liberdade do país, pela democracia do país. E eu fui entendendo isso aos poucos, fui chegando, o meu comportamento foi sendo relacionado a esse tipo de coisa. E quando chegou 79, eu estava no Corinthians, uma sexta-feira, treinamos à tarde, juvenil, tal, começamos a tomar cerveja no clube, e eu sabia que ia ter o show pela Anistia, dentro do Corinthians, à noite, sexta-noite. E aí eu falei para 2 amigos meus, jogadores, vamos ficar aí, vai ter o show da Anistia, cara, para os presos políticos, exilados políticos, vamos ficar aí, vai ser um puta show, e vai ser, vamos marcar nossa presença aí. E nós ficamos no clube,
ficamos no show. Elis Regina, Belchior, Novos Baianos, Caetano, enfim, muita gente boa lá, que eu ainda nunca tinha visto, né? E esse dia, inclusive, como eu era do clube, lá foi dentro do ginásio, o camarim era atrás do palco, né? Que não era camarim, porque era vestiário de time de futebol. Então, como eu jogava no clube, a gente podia transitar em todo lugar. E eu fui lá atrás, vi Elis Regina. Primeira vez que comecei a ver essas pessoas. E quando deu 1h da manhã, mais ou menos, chegou o batalhão de choque, invadiu o ginásio do Corinthians, com aqueles escudos enormes e aqueles porretes desse tamanho, batendo em todo mundo um pouco, sem ver ninguém. Tinha garotas de 15, 16 anos, nós todos, a grande maioria, eram pessoas de 15, 16, 18. Era a juventude que estava ali dentro do ginásio, se manifestando a favor da anistia e vendo o show. Esses caras chegaram batendo todo mundo, foi uma correria do caramba. A partir desse dia, eu me coloquei exatamente a favor daqueles que foram assassinados, e foram que eram chamados de terroristas, mas eram democráticos, e eu fiquei do lado daquela juventude toda que estava dentro do ginásio e apanhou só porque estava brigando por liberdade. E dali em diante eu comecei a me preocupar e me interessar pela política social do país. O Casagrande tem algo extremamente contraditório e revelador. Jogadores que dizem não se interessar por política, por temas sociais, mas que, quando se manifestam apoiando políticos que são a negação ou a representação da situação de desamparo da qual eles vieram, das famílias de quase todos os jogadores, lá na origem. Qual é o motivo para serem tão reacionários? Como é que você vê isso? É uma coisa difícil de entender. Eu acho que o que causou isso nos jogadores de futebol da atualidade, já de um tempinho para cá, foi exatamente não ter ficado um legado real da democracia corintiana dentro do futebol. Como a democracia corintiana acabou em 85 e nenhum clube repetiu, nenhum clube levou adiante, nenhum lugar fez nada, aquilo morreu ali naqueles anos de 82 a 85. Aquele movimento de nós, jogadores do Corinthians, de participação política interna, de participação política externa, participação direta nas eleições de 82, no palanque das diretas, todo aquele movimento que nós, jogadores do Corinthians, no caso eu, Vladimir, Magrão, o Adilson Monteiro Alves, que eram os jogadores que mais participavam desde o início, não teve legado. E o lance é que aquilo ficou para a história mundial. Eu já participei de diversos documentários espalhados pelo mundo sobre a democracia corintiana. Não tem uma entrevista que eu dou que na segunda, na terceira, no máximo, o jornalista de qualquer país me pergunta: como era a democracia corintiana? Então aquilo chamou a atenção do mundo todo. O mundo todo se interessou por aquilo, menos aqui. Menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ninguém se interessou por aquilo. Nem depois e nem durante. Porque durante a democracia corintiana não movimentou nenhum outro clube a dar liberdade aos seus jogadores. Né? Então, o que aconteceu? Ficou um vácuo aí. Os jogadores eram alienados antes, não se interessavam, ou tinham medo, porque era ditadura militar, tinha tortura, os caras matavam, o jogador de futebol ficava meio na defensiva. Na defensiva, beleza. Aí veio a democracia corintiana. Nós mostramos um lado diferente do jogador de futebol que ninguém conhecia. Né? E aí, isso desagradou todos os clubes, né? Porque, cara, os clubes falam assim, agora só falta os nossos jogadores começarem a se comportar como aqueles do Corinthians lá, aí eles vão querer decidir coisas aqui, vão querer votar, vão querer não sei o quê, nós não podemos deixar que aquilo evolua. E eu tenho certeza que depois da democracia corintiana, a rigidez e o autoritarismo e o paternalismo no futebol, ele aumentou aqui no Brasil. Ele aumentou. Então deu um vácuo, né? Na parte de democracia, na parte democrática do futebol para os dias de hoje. Então é isso que acontece. Os jogadores das últimas gerações, eles não têm como base a democracia corintiana. Eles não têm. Mas eles fazem, ao mesmo tempo, participam politicamente quando fazem arminha, quando posam ao lado. Exatamente, exatamente. Mas o que acontece? Vê uma coisa, tudo bem, eles fazem arminha. Beleza. Eles falam pouquíssimos falam. O Felipe Melo falou e fala, tá no direito dele, não vou discutir. O Jadson falou uma vez, Daniel Alves fala, né, o Neymar já tira foto com
os filhos do Bolsonaro, com o Bolsonaro, cada um está no seu direito. Mas em manifestações eles não estão. Porque é muito fácil você ficar falando em redes sociais, você fazer arminha para uma foto, você abraçar um genocida e tirar foto, né, como apoio, e na hora da atitude não aparecer. Então a questão é, o jogador de futebol ele continua sem atitude. Não é só... a gente não sabe quais jogadores apoiam a esquerda, por exemplo, ou quais jogadores são contra o Jair Bolsonaro, mesmo não sendo de esquerda. A gente não sabe. A gente sabe aqueles que são a favor do Jair Bolsonaro. Isso a gente sabe, certo? Mas nem aqueles que a gente não sabe, nem esses que a gente sabe, não têm atitude, porque eles não estão em manifestações nenhuma. 19 anos, democracia corintiana, campeão paulista, artilheiro, tal. Quais as consequências e reações? O que você viveu, enfrentou ali, depois que começou toda essa onda? Bom, vamos lá. Eu tenho um instinto de liberdade muito grande dentro de mim, sempre tive isso. É muito forte dentro de mim. Que eu só fui conseguir lidar depois do tratamento que eu fiz por dependência química e, na realidade, eu consegui lidar com segurança com a minha liberdade há pouco tempo. Então, o que acontecia? Eu estava na democracia corintiana. Nosso time era bom. Nós fazemos gols bonitos, de tabela, de jogadas, gols de driblar todo mundo, gols de virada. E eu fui fazendo gols um atrás do outro. E foi em 82 que surgiu o rótulo, né? Sócrates e Casagrande. Sócrates e Casagrande. Todo mundo relaciona Sócrates e Casagrande, né? É o jeito que se fala. E, cara, para mim aquilo, com 19 anos, todo mundo, as portas abrindo para mim, e eu gostando do rock and roll, eu gostando da MPB, e esse instinto de liberdade meu, que era muito parecido com o do Sócrates, porque nós pensávamos da mesma maneira, era assim, cara, eu tenho que treinar e tenho que jogar e me dedicar. Fora isso, eu vou e faço o que eu quiser em qualquer lugar. Né? Era o que a gente pensava. Sempre pensamos assim, eu e o Magrão. E sempre agimos dessa maneira. Tanto que nós começamos a tomar cerveja dentro do clube, no Bar da Torre, famoso Bar da Torre do Corinthians, porque na primeira vez nós falamos assim, o Magrão falou, Big, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, vamos. Mas onde a gente vai? Eu falei, Magrão, vamos tomar aqui no clube mesmo. Ah, beleza, sentamos lá, um monte de gente fez cara feia, começaram a contestar, alguns conselheiros vieram falar com a gente, o que é isso? Tal. Aí o Magrão falou assim, ah, beleza, vocês não querem que a gente tome cerveja aqui? Nós vamos tomar cerveja de qualquer jeito, tá? Só para avisar. Então nós vamos tomar do outro lado da rua, no bar que tem lá. O que vocês preferem? Que a gente vai tomar cerveja lá fora e vocês não sabem o que a gente vai fazer? Ou aqui dentro vocês veem o que a gente está fazendo? E aí os caras, e ficam bebendo cerveja lá dentro. Então eu saía quase todas as noites, menos aquela que eu estava concentrado. Eu ia nos barzinhos de rock que tem aqui em São Paulo, barzinhos de MPB. Eu adoro a música como um todo. Adoro. Eu não vou em bar. Eu nunca fui em bar para beber se não tem música. Eu nunca fui num lugar para ficar lá sem ter música. Eu ia nos lugares que tinham músicas, que eu queria ver a música, eu queria ver a banda tocar, eu queria ver o cara cantar, né? Então eu ia em todos os lugares. E se você for analisar, a pessoa mais frágil na democracia corintiana era eu, porque eu tinha 19 anos, né? Estava começando minha carreira agora, e eu virei um representante da juventude dos anos 80. Então, eu virei uma referência. Então, a juventude dos anos 80, ela começou a se comportar do jeito que eu me comportava. E isso começou a causar um problema para os generais, para a ditadura, não só a democracia corintiana, como as ideias do Magrão, como os posicionamentos do Magrão, o do Vladimir, os meus, mas o meu comportamento era o que mais incomodava por eu ser jovem e pela juventude toda querer se comportar, ou querer se comportar não, eles se comportavam como eu e eu me comportava como eles, porque nós éramos jovens. A única diferença é que eu era jogador de futebol dos outros. E isso começou a causar problema e eu comecei a ser perseguido pela Rota, né? Polícia aqui de São Paulo, Polícia Especial, o ano todo. Mata muito ainda, né? Exatamente. Eu tomava blitz todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Eles queriam encontrar droga comigo, eles queriam de qualquer maneira me prender, eles queriam desmoralizar a democracia corintiana através do cara mais jovem que era eu. Antes de virar a página da democracia corintiana, uma pergunta dupla, né? Qual era a dimensão mesmo daquele movimento, levando-se em conta não só o time, mas também a torcida?
Quer dizer, até onde aquilo espraiava em relação ao Corinthians. E uma outra coisa que é uma curiosidade, digamos, boleira, né? O Magrão mais de uma vez me disse, referindo-se ao Leão, da seguinte forma: essa é a pior pessoa do mundo. O que aconteceu para ele dizer isso dessa forma? Então vamos lá, vamos por partes. O Corinthians, a democracia corintiana, cara. O que aconteceu ali foi muito natural. Por isso que causou impacto. Foi muito genuíno. Porque eu voltei da Caldense com as minhas ideias jovens, querendo ir embora do Corinthians porque eu pensava que nada tinha mudado. O Adilson me convenceu a ficar, que ele era um sociólogo, não entendia nada de futebol e queria fazer um relacionamento diferente com o jogador de futebol. Queria dar liberdade do jogador de futebol. Eu gostei um pouco da ideia. Eu fiz um contrato de 3 meses para ver se eu gostava do Corinthians, do novo Corinthians. Aí conheci o Magrão, aí conheci o Vladimir. Aí dentro do campo começamos a jogar bem. E, claro, primeiro, a coisa mais importante, no futebol nada funciona se não tem uma equipe que joga bem e ganha. Não existe manifestação popular que tenha consistência num clube de futebol se o time não ganha. Todos nós, do Corinthians, naquela época, mesmo aqueles que não eram tão favoráveis à democracia corintiana, ou aqueles que não se interessavam, e nós, que éramos atuantes, né, na democracia corintiana, todos nós sabíamos que nós tínhamos que jogar muito bem e ganhar jogos. Mas ganhar jogos jogando bem, não ganhar jogos jogando mal. Nós tínhamos isso na cabeça. E nunca precisou uma reunião para falar assim, ó, gente, vamos lá, o pessoal está perseguindo aí, nós temos que jogar bem. Nunca precisou, porque todo mundo tinha isso naturalmente dentro da cabeça. Isso foi fantástico. Uma das coisas mais maravilhosas da democracia corintiana foi isso. E caiu num clube de massa, clube do povo, que a torcida já lutava pela democracia desde a anistia. Eles colocaram uma faixa pela anistia em 79, que era proibido entrar com faixa pela anistia nos estádios. Eles entraram com uma faixa escondida dentro do bumbo, né, do samba, e abriram ela todinha lá, com o estádio lotado, a polícia querendo subir para tirar a faixa, e o pessoal lá de baixo se movimentando, e a polícia não conseguia subir, e aquela faixa tem uma foto histórica aí, que você pode procurar na internet, a torcida do Corinthians abrindo uma faixa enorme, anistia. Isso foi em 79. E a democracia foi em 82. Então juntou. Foi uma junção. E o mais legal foi que, assim, as torcidas dos outros clubes, que também eram contra a ditadura, começaram a admirar a democracia corintiana. Né? A democracia chama, esse movimento chama democracia corintiana, porque ele foi no Corinthians. Mas a democracia corintiana, ela pegou todas as torcidas de São Paulo, principalmente. Torcida palmeirense, torcida São Paulina, torcida portuguesa, torcida do Santos, do Juventus, todos que eram pela liberdade, pela democracia, abraçou, sabe? Nós jogávamos no campo dos adversários, nós jogávamos no Canindé contra a Portuguesa, ganhava da Portuguesa lá dentro, como nós ganhamos 3-1 em 82, e éramos aplaudidos. Ninguém xingava, porque além do nosso time jogar bem, o time ser bom, nós estamos defendendo uma coisa que eles também defendiam, entendeu? Então, o impacto, ele foi muito grande. Em relação ao Leão, é assim, o Magrão, o Vladimir, o Zé Maria, acho que o Zenon, aqueles que jogaram com o Leão, eles foram perguntados se seria legal contratar o Leão ou não. E eles acharam que era legal. Esse aí foi um erro da democracia corintiana, porque eles tinham que ter perguntado para todo mundo. Eles perguntaram só para quem conhecia o Leão. Então foi uma votação seletiva. Né? Eu fui publicamente e falei que eu era contra a contratação do Leão, que eu achava injusto, porque o time tinha sido campeão em 82, com o Solito no gol, pegando pra caramba, e eu achei que não tinha fundamento, não tinha necessidade de contratar um goleiro para o time que tinha sido campeão em 82, tal. Foi a minha opinião inicial. Inicial. Tá. E aí o que aconteceu? Beleza, passamos o ano de 82, o Leão pegou pra caraca, nós somos campeões, eles não ninguém conversava com o Leão, eu não me dava com o Leão, o Magrão, Vladimir, ninguém, né, da gente ali, nós somos bicampeões, muito em função do que ele pegou na semifinal contra o Palmeiras no segundo jogo. E fomos bicampeões. Beleza. Quando acabou o campeonato, eu dei uma entrevista enorme para a Folha e falei assim, se o Leão continuar, eu saio. Nenhum outro se manifestou dessa maneira, mas dessa maneira. Eu fui contra a chegada e mostrei que eu era contra a permanência também. Né? E ele... Por quê? Assim, cara, eu sou um cara muito observador.
E eu percebi, durante todo o tempo, até eu falava para os caras, né, para o Adilson, Magrão, que os jogadores que estavam fora do time, e os jogadores que a imprensa não destacava, porque, na realidade, e era real mesmo, eu e o Magrão, nós jogávamos tão bem juntos que a imprensa falava de Sócrates e Casagrande, na maioria das vezes, 90% das vezes, as manchetes eram Sócrates e Casagrande. Né? Mesmo com outros jogadores fazendo gol, era isso. E o Leão ia nesses jogadores e falava, pô, olha lá os caras, pô, só a turma dos caras, só isso dos caras. Isso eu achava. E ia nos jogadores do banco e falava, pô, você tem que jogar, você está jogando mais que aquele cara e tal. Isso era a minha visão da época, ok? E a minha visão era, esse cara é contra a democracia. Magrão e Vladimir, eles ficaram, eu acho que muito mesmo, revoltados com eles mesmos, porque foram eles que trouxeram o Leão lá. Então a revolta que eles tinham, eu não tinha. A minha visão era mais real. Eu achava que não precisava de goleiro, eu achava que ele fazia a cabeça de todo mundo, então eu esperei tudo acontecer para eu falar. Os caras. Então eu acho que eles tinham uma revolta com eles mesmos, por isso que eles nunca mais conversaram com o Leão. Ok, beleza, passou. Depois de muitos anos, primeiro, eu tive problemas de saúde, o Leão ia me visitar no hospital, mesmo sem eu conversar com ele. Ele ia me visitar no hospital. É um cara que o Leão ligava para minha família para perguntar se eu estava bem. Depois, com o meu envolvimento com drogas, que eu fui internado, a mesma coisa, tal, não sei o quê. Quando eu voltei a trabalhar, eu estava na Globo, tinha um quadro no Esporte Espetacular, que era Casão UFC, eu fiz uma entrevista com o Leão. E foi uma entrevista aberta. Pô, por que isso, por que aquilo? E ele me falou uma coisa que depois ele repetiu em outras entrevistas e para mim começou a fazer sentido. O seguinte, ele falou para mim o seguinte, cara, eu não era contra a democracia, eu nunca fui contra a democracia. Eu achava, para mim, nunca teve democracia no Corinthians, ele falou. Eu não via democracia nenhuma lá, porque era você, o Sócrates, o Vladimir, o Adilson, o Daniel Gonzalez, saudoso Daniel Gonzalez e tal, e os outros não participavam. Mas eu falava, ô Leão, a democracia é aberta, se os outros não participavam, porque eles não queriam participar. Não era a gente que não deixava eles participar. Mas ele falou isso, a visão dele era essa. E eu cheguei à conclusão, depois de muito tempo, eu não estou defendendo o Leão, eu tenho um bom relacionamento com ele, eu não estou defendendo o Leão, mas eu estou defendendo a ideia. Porque, na minha opinião, hoje, eu posso estar errado, tá? Eu posso ter me enganado com o Leão, mas eu acho que, na realidade, era isso mesmo que ele pensava. Na visão dele, não tinha democracia nenhuma lá. Ele não era contra a democracia, ele não via democracia lá. Mas muitas coisas que ele fala não é verdade, é visão da cabeça dele, tipo, pô, os caras chegavam lá e não queriam treinar, os caras mudavam o horário de treino, pô, os caras queriam ficar tomando cerveja. Hã? Aí a gente volta para a intriga. Aí é intriga real. Então, mas o que eu queria falar daquela situação que eu vi, que é o seguinte, na verdade, não era só ele que ia conversar com os caras. Muitos deles procuraram o Leão como apoio, de uma satisfação e sem personalidade para falar na reunião em grupo que estava incomodado com alguma coisa. E procuravam o Leão. Então, ali, foi isso. A questão do Leão foi essa. Mas, assim, o melhor goleiro brasileiro que eu vi jogar, sempre falei isso, mesmo antes de jogar com ele, e se não fosse o Leão em 83, a gente não ia conseguir o bicampeonato naquele momento. Mais uma rápida parada e já voltamos para o segundo tempo com Casagrande, o Casão. TVE Entrevista, hoje conversando com Casagrande. Foi artilheiro no Corinthians, jogou no Flamengo, São Paulo, foi campeão europeu no Porto, jogou na Itália e na seleção brasileira. Vamos agora ao tema que você já introduziu de várias formas de passagem. O dependente químico que deu a volta por cima e serve de inspiração para muitos. Isso não tem hora que vira um peso? Ou você leva isso numa boa? E quais são os... Você acha isso que é uma espécie de missão? E o que você pretende fazer com tudo isso que você viveu e vive? Bom, vamos por partes. Ser socialmente útil. O que aconteceu na minha cabeça? Cara, eu tive 4 overdoses, eu capotei em cima de 4 carros, eu corri risco de morte por muitos anos, né? E eu não morri. E o pior, quer dizer, o melhor não é só eu não morri, eu não fiquei com sequelas nenhuma. Eu não tive distúrbio, eu não tenho distúrbio nenhum. Eu não fiquei com nenhuma sequela mental
de raciocínio, de pensamentos, de fala, nada, nada. E quando eu vi que isso não aconteceu comigo, eu falei, se eu sobrevivi a tudo isso, é porque eu tenho que fazer alguma coisa aqui em relação a isso. Né? Se Deus me salvou de tudo isso, porque no capotamento do carro, cara, quando eu capotei o carro em cima de 6 carros, eu não tive um arranhão, não bati a cabeça, não tive roxo, não tive nada. Ali foi uma mão divina ali que segurou a onda e falou assim, esse cara não pode morrer porque ele vai ter que me ajudar nessa questão aqui de dependência química. E eu assumi essa missão. Lancei 2 livros sobre isso, né, com o Gilvan Ribeiro. Tem o documentário da Globoplay, Casão num Jogo Sem Regras, que foi a Suzana Lira que fez. Eu fiz muito gol, muita coisa legal, mas também vacilei bastante. E a minha história não vai caber toda aqui porque mal coube na minha vida. E os resultados começaram a vir naturalmente. Participei de um projeto no Ceará, Ceará Sem Drogas, por 4 anos, viajei para o Ceará todo. E aí aí você fala para mim, não é um peso? Cara, sabe, não é um peso. Porque assim, eu sou atacado muito pelos bolsonaristas nas redes sociais dessa maneira. Drogado, viciado, financiador do tráfico, cheirador. Aí você fala, você deve sofrer muito com isso. Já sofri. Mas, não te incomoda? Não me incomoda, sabe por quê? Porque essa semana eu caminho no Ibirapuera 2 vezes por semana. Eu fui caminhar no Ibirapuera quinta-feira, e aí durante a caminhada veio uma senhora, me parou e falou assim, Casão, eu posso tirar uma foto com você? Eu tirei a foto com ela. Quando acabou, ela falou assim, cara, Casão, a sua entrevista no Bem Juntinhos, lá com a Fernanda Lima e com o Rodrigo Wilber, lá na GNT, ajudou muito o meu sobrinho. Cara, tá aí a resposta. Cara. É isso. Uma fala dessa passa por cima de todos os ataques mentirosos, porque é mentira, né? Quando a pessoa fala assim, seu drogado, viciado, cheirador, financiador do tráfico, isso é mentira, eu não sou isso. Faz anos que eu não uso droga, não bebo, não fumo, nem cigarro, nada, não uso nada, né? Então você não pode me chamar de drogado, ok? Você pode me chamar de dependente químico, seu dependente químico. Mas drogado não, porque eu não me drogo. Então, o que vale é esse tipo de encontro, sabe? Que eu já tive diversas vezes, desde o meu primeiro livro. Diversas famílias me encontram, pai, mãe, ou o filho, ou a filha, sabe? Me encontram e falam assim, cara, eu dei o seu livro para o meu filho, ele estava envolvido com drogas, ele leu, ele resolveu se internar. Nós assistimos seu documentário e o meu marido bebia. Cara, ele foi procurar ajuda e parou de beber. Isso eu ouço constantemente. Não é toda hora, mas quando acontece, eu fico sem palavras, eu fico emocionado. A redenção. Cara, eu falo, cara, eu até escrevi essa semana, tudo o que eu passei, eu não me arrependo de nada. Por que eu não me arrependo? Porque hoje em dia todo o meu sofrimento do passado está ajudando a acabar com o sofrimento de muita gente do presente e também do futuro. Então eu tive que passar por aquilo para ter essa condição hoje. Você tem um projeto, né? Alguma coisa assim, se eu não me engano, algo Tem um projeto de prevenção de drogas nas escolas, ou no mínimo, eu sei que a prevenção é muito, muito difícil, mas no mínimo esclarecimento. Eu acho que o projeto correto, o nome do projeto correto é esclarecimento. Nós temos que esclarecer para a sociedade o que é dependência química. Porque dependência química é uma doença, ela não é marginalidade, não é vagabundo, não é um cara que não quer trabalhar, é um cara doente. Essa é a pergunta seguinte: droga é caso de polícia ou de saúde pública? O que fazer com as cracolândias espalhadas pelo Brasil? Não. E o que você pensa sobre modelos e políticas aplicadas em países como Portugal, Holanda, Uruguai, os Estados Unidos, que foram os criadores e fomentadores do combate às drogas, hoje produzem e vendem bilhões de dólares em maconha em 15 estados. Então, sim, o que você pensa desse conjunto? Droga, né, dependência química, vício e tráfico é completamente diferente. Tráfico de drogas é crime, né, tem que ser combatido, porque o tráfico, quando você fala tráfico de drogas, não é só tráfico de drogas, os caras fazem tráfico de armas, os caras fazem tráfico de drogas, os caras fazem tráfico de tudo, de mulheres, de crianças. O tráfico, ele abrange um monte de coisas, não é drogas. Então, o combate tem que ser no tráfico. O pessoal da Cracolândia, eles não são criminosos, eles são doentes. Em todas as Cracolândias, quem está jogado na rua não é criminoso.
Ele está abandonado porque a família não viu mais chance alguma da recuperação. E o cara é um dependente químico grave, uma doença grave, que o Estado tem todo... O Estado é o responsável pelo tratamento, proteção e a saúde da população. É o Estado que é responsável por isso. E se o Estado se responsabiliza e se interessa e se empenha para vacinas, né, contra as doenças, se empenha para remédios para diabetes, remédios para o câncer, remédios para todo tipo de doença, para hepatite, tudo mais, ele tem que se responsabilizar pela recuperação dos dependentes químicos que estão na rua, porque eles também são doentes. Qual é a diferença? Por que tem esse preconceito, essa discriminação com a doença dependência química? Se aquele cara está sofrendo tanto quanto aquele. A doença que é diferente, mas o sofrimento, o risco de morte, né, o risco de matar alguém é igual. Né? Então é isso que nós temos que acabar. Isso nós temos que fazer as autoridades entenderem e a sociedade brasileira entender que a dependência química é uma doença muito grave, ela não tem cura, ela é progressiva e ela é fatal. Então o Estado tem que prestar atenção nisso, porque a droga hoje, a dependência química, o vício de droga, é uma pandemia. Você já se referiu ao genocídio nessa entrevista. Você já se referiu de passagem ao personagem por 2 ou 3 vezes. Sim. E você tem falado sobre isso abertamente, claramente. O que você pensa do Bolsonaro e o que te incomoda no presidente da República do Brasil? É uma lista, né? Então vamos falar sobre a coisa. Vou falar sobre a coisa mais próxima agora. O cara é machista e é grosseiro. O cara odeia mulheres. Ok? Isso é fato. Ele já ofendeu uma deputada falando que ele não fazia um estupro nela, ela não era estuprada porque não merecia. Já falou isso. Ele já ofendeu jornalistas mulheres diversas vezes. Ele é homofóbico, porque ele já teve várias falas homofóbicas. Né? Eu tive 4 filhos, mas o último filho foi uma filha, aí eu fraquejei. Olha isso. Olha como ele trata, como ele define a filha dele. A filha dele foi um fracasso para ele. Então ele tem diversas falas machistas, horrorosas, né? Homofóbico. Se eu tenho um filho gay, eu vou bater. Esse tipo de fala ele já teve. Homofóbico. Racismo, ele já falou diversas vezes. Né? Esses pontos de preconceito. Vamos para o ponto direto da pandemia? O cara foi contra a vacina, não comprou vacina quando tinha que comprar, continuou sendo contra mesmo depois que comprou, fez campanha contra a máscara, fez campanha contra o isolamento social, né? Provocou e incitou as pessoas a não respeitarem as leis durante a pandemia. Morreram mais de 670 mil pessoas e vamos colocar 150 mil na conta dele, 150 mil na conta dele, porque ele é o presidente do país e ele não agiu na hora que tinha que agir. O Pazuello e o Queiroga são parceiros, coniventes com todas as ações do Jair Bolsonaro. E, cara, que mais? Tem mais? Tem mais coisas. Vamos lá. Não liga para a pobreza. A pobreza está aumentando no país, ele não liga. Ele nunca fez nada pelos pobres. Ele começou a aumentar o auxílio emergencial agora, Auxílio Brasil, agora R$600. E se você ver a propaganda política dele, ele fala, em 2023 vai continuar o Auxílio Brasil sendo R$600. Mas já foi aprovado, já foi reprovado, é 450. Mas e ele tá vendendo uma mentira. Mas ele disse que não há corrupção nem no governo. Então, ele é mentiroso, ele é covarde, ele é cruel, ele é perverso. Né? O governo dele mas ele é o líder dessa coisa. Corrupção. Cara, se eu não devo nada, para que eu vou colocar sigilo de 100 anos contra a investigação contra os meus filhos e no meu cartão? O cartão que ele usa, né? Cartão do Brasil que ele usa. Né? Corporativo. Por que sigilo de 100 anos se eu não devo nada? Agora surgiu. A família toda compra tudo em dinheiro. Então, cara, a corrupção está na cara de todo mundo, né? Os crimes estão na cara de todo mundo, só que ele tem aliados em pontos, né? Pontos importantes ali. PGR, né?
Senado, militar, STF, né? Tem o Mendonça, tem o Aras, tem o Lira, ele tem vários pontos ali, pessoas que seguram todas essas acusações contra ele. Pessoas que seguram. O Aras não passa nada. Cara, o Aras, se ele fosse jogador de futebol, ele seria o maior goleiro do mundo. Ele ia ganhar a luva de ouro todos os anos, se ele fosse goleiro. Porque com o Aras não passa nada, cara. O cara segura todas. Até pênalti. Casa, para encerrar, uma pergunta. O que representa para você alguém tão... Quem morou fora, jogou fora, cobriu Copa do Mundo, sabe o que eu estou falando, né? Um personagem que é celebrado, venerado mundo afora e que no Brasil é tantas vezes incrivelmente deixado de lado e criticado por supostos, que não se sabe exatamente, erros e falhas humanas. Pelé. Cara, o Pelé, as minhas ideias com o Pelé, elas foram mudando, voltando. Bom, só para começar, o Pelé, para mim, é o maior jogador da história do mundo e vai ser para sempre. Nunca vai ter ninguém igual ao cara. Nunca vai ter. Nunca. Pelé é o maior jogador do século passado, desse século. Vai ser o maior jogador da história. Isso é uma coisa. Em relação à cobrança sobre movimentos antirracistas, né? O Pelé. Pô, Pelé nunca se preocupou, Pelé nunca se envolveu, Pelé nunca isso. Cara, só o Pelé, só do Pelé ser o cara mais conhecido do mundo, né? E um dos mais conhecidos do mundo na história, né? Porque você pode ir em qualquer lugar do mundo, todo mundo vai saber quem é o Pelé. Não tem um cantinho que você vai falar Brasil, o cara não vai lembrar Pelé. Brasil, Pelé, Brasil, Pelé. Né? Foi o cara que mais divulgou o país pelo mundo afora. Positivamente. Né? Divulgou o nosso futebol, né? O Brasil virou o país do futebol por causa de quem? Né? O Brasil é o país do rei do futebol por causa de quem? Então, aí. Na época da ditadura, muita gente cobrou, eu também cobrava muito, todo mundo eu cobrava, né? Mas depois vendo vários documentários, cara, o que os caras iam fazer em 70 se o Médici foi o presidente mais assassino da ditadura, né? Foi na presidência no Médici, que mais aconteceu torturas, assassinatos, desaparecimentos, corpo jogado no mar, enfim, uma ameaça que todo mundo tinha medo. Artistas, todo mundo, podia ser com qualquer um, não importava por que o jogador de futebol, naquele momento, cara, não ganhava muito no Brasil, nunca se ganhou muito dinheiro, tem uma família, sabe? Por quê? Quem ia ter coragem de fazer isso, né? Então não dá para condenar o Pelé nem os outros jogadores. Não dá. Naquela questão de 70, tá? Na questão de 70. Isso aí, então, não dá para cobrar dele. Do lado do futebol, não dá para cobrar. Então eu vejo o Pelé como o maior jogador da história do futebol para mim. Adoro entrar na internet e ver vídeos de gol do Pelé. Ver jogadas do Pelé, ver documentário do Pelé. Quero ver o Pelé. E o meu maior ídolo no futebol é o Rivelino. Tá bom? Eu sou o Rivelino. E quando eu era pequeno, quando eu era garoto, eu falava que o Rivelino era melhor que o Pelé. Porque eu era corintiano, eu defendia o meu lado. Pô, o Rivelino joga mais que o Pelé. Enfim, o que você vai falar de um cara como esse? Cara, falhas, beleza. Teve falha com a filha, teve falha com os netos, né? Falhas humanas assim, relacionadas à família, grave. Essas falhas foram graves do Pelé. Foram graves. Mas, cara, não dá para você condenar uma pessoa. O Robinho é condenado a 9 anos de prisão na Itália por estupro de vulnerável. Ele está na praia, andando no Guarujá, Santos, jogando futevôlei, batendo papo com os amigos, contando piada, dando risada. E ninguém fala nada. Mas quando se fala no Pelé, se cobram as coisas que o Pelé, teoricamente, deixou de fazer. E o Robinho lá, que é condenado, andando, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Poucas pessoas falam. Eu sou um que falo. Eu não deixo passar batido aquilo lá. Toda a oportunidade que eu tenho, como agora, eu gosto de chamar a atenção que o ex-jogador Robinho, que é condenado por estupro há 9 anos na Itália, de vulnerável, e ainda ironizou a menina, tem gravações,
foi condenado em 3 instâncias lá na Itália, ele está passeando no Guarujá e em Santos jogando futebol. Casagrande, querido, faltou a gente falar do Neymar de uma maneira leve, sem intrigas. Faltou muita coisa, mas infelizmente nós já estouramos o tempo. Foi Beleza. um enorme prazer bater essa bola com você. Gostei também. Espero que a gente volte a se encontrar e a conversar. E tenho certeza que as amigas e os amigos da TVE também vão gostar muito dessa conversa. Para mim foi o máximo, cara. Eu gostei, gosto de conversar, gostei de poder falar minhas ideias. Eu gosto de expor minhas ideias, sabe? Assim, quando vai fazer uma entrevista comigo, eu respondo, mas eu fujo, vou entrando em todos os assuntos, porque eu gosto de expor minhas ideias. Então eu agradeço pelo espaço, agradeço o convite, eu gostei bastante. Obrigado, querido. Até a próxima. Valeu. Até mais. Nos vemos aqui na sua TVE.